Evangelho de Marcos, capítulo 14. E quero pedir para você também deixar marcado já o Evangelho de João, capítulo 13. Eu vou ler Marcos 14, mas já deixa marcado também o Evangelho de João, capítulo 13. Você já achou Marcos, capítulo 14? Você que não achou, diga, semana que vem eu estou na nossa escola bíblica dominical. Já estou matriculado. Inclusive, estamos estudando os discípulos de Jesus e tenho certeza que vai ser bênção para você. Marcos 14, vamos fazer a leitura a partir do versículo 22, que aqui é quando, é o registro de Marcos, quando o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor. Diz assim a palavra. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo, tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Vamos orar, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui reunidos nessa manhã para celebrarmos ao Senhor Jesus e participarmos da sua mesa. Então que nessa hora o Senhor ministre aos nossos corações, o Senhor fale conosco, o Senhor nos ensine, nos guie, e o Senhor trabalhe nas nossas vidas para que cada vez mais sejamos reconhecidos como tua igreja, como teus discípulos e possamos desfrutar de tudo aquilo que essa nova aliança conquistou por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai, que nessa hora toda barreira, toda resistência, que nessa hora todo e qualquer ladrão da palavra caiam por terra e a tua palavra seja pregada e compreendida com total liberdade. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olhando para esse texto, querido, nós vemos o Senhor Jesus instituindo a ceia do Senhor. Mas, dentre todos os evangelistas que falaram sobre a ceia, talvez João foi aquele que deu o relato mais completo. Tanto Mateus, Marcos e Lucas fizeram questão de registrar apenas o momento em si da instituição da ceia. Mas João foi um apóstolo que fez questão de registrar todo o acontecido, tanto antes quanto depois. E todo esse contexto do momento da ceia é muito importante da gente entender e compreender, porque traz uma grande edificação para as nossas vidas. E por isso eu pedi que você abrisse então no Evangelho de João, porque ele traz o contexto da ceia. Então vamos lá para João e vamos olhar o que diz o capítulo 13, a partir do capítulo 13. Aqui inicia, queridos, os últimos momentos do Senhor Jesus nessa terra. Vai do capítulo 13, vamos dizer assim, o momento da ceia, até terminar no João 17, a oração de Jesus. Esses 5 capítulos mostram todo o contexto da ceia. Então não foi simplesmente algo que Jesus reuniu pessoas no lugar e falou, não, agora vocês vão comer esse pão, agora vocês vão beber esse cálice, mas tinha todo um conceito por trás. Tinha toda uma preparação por trás de tudo aquilo que eles estavam vivendo. E no capítulo 13, fiz questão que você abrisse, deixe aberto aí, porque a gente vai andando nos capítulos, mas no capítulo 13 tem uma importantíssima lição, queridos. Jesus, ele pega os seus discípulos ali já na preparação para a ceia, e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Então perceba que antes de participar da ceia, Jesus já estava dando uma lição para eles, uma lição de serviço e humildade. Porque para participar da ceia não é simplesmente a gente comer, mas nós precisamos entender qual é a nossa posição no reino de Deus.
E Jesus nos ensinou: vocês me chamam de mestre e Senhor. E vocês falam bem, porque eu sou o mestre e Senhor. Mas eu, sendo o mestre e Senhor, tirei as minhas vestes daqui de cima e lavei os pés de cada um de vocês. Tomando uma postura de serviço. Tomando uma postura de humildade. Então já traz para nós algo importantíssimo, queridos. Eu não posso fazer parte da mesa de um Senhor que é humilde, sendo soberbo e arrogante. O orgulho não tem lugar no reino de Deus, queridos. O orgulho não tem lugar no reino de Deus, porque tudo aquilo que nós vivemos e recebemos, nada é mérito nosso. Poderíamos nos orgulhar se fosse mérito nosso. Não, eu conquistei, eu fiz, eu realizei. Mas no reino de Deus nós temos que tirar esse eu e colocar Deus. Deus fez, Deus realizou, Deus abençoou, Deus abriu a porta. Então nessa manhã que nós estamos aqui reunidos, meu irmão, nós temos que entender que todos nós estamos aqui numa postura de humildade e serviço. E eu quero que você entenda algo aqui. Esse serviço que Jesus prestou não foi só um serviço a Deus. Porque servir a Deus em humildade, de uma certa forma, é fácil. Porque Deus é grande. Deus é maior do que todos nós. Deus é soberano. Deus é o grande Deus. Mas Jesus nos dá uma grande lição porque Ele serviu em humildade a seres humanos. Você consegue servir a Deus em humildade? Diga glória a Deus. Mas agora eu quero que você olhe para o lado aí. Olhe para o lado esquerdo. Olhe para o lado direito. Olhe para trás, porque às vezes nós sentamos do lado de pessoas que nós gostamos, mas olhe para trás, olhe para frente. Você consegue servir a Deus em humildade a essa pessoa que está do seu lado? Você consegue servir a Deus em humildade a essa pessoa que está lá na sua frente, ou atrás de você, ou ao seu redor? Você consegue servir em humildade aquela pessoa que está lá atrás, no último banco? Você que está aí atrás, consegue servir em humildade a pessoa que está aqui na frente? Fomos chamados para isso, e Jesus nos ensinou isso na ceia, queridos. Então perceba que não é só participar do pão, mas é entender na minha posição. Eu não sou o maior, meu irmão. Eu não sou o maior. Também não sou o menor. Todos nós estamos equiparados debaixo da graça de Deus. Então perceba, Jesus ensinou aquilo àqueles discípulos. Nós temos estudado na escola bíblica dominical os discípulos, e todos nós sabemos que existiam discípulos que eram mais próximos ao Senhor Jesus. Tinham mais intimidade, estavam mais próximos, tinham mais comunhão com Ele. Mas Jesus não fez acepção de pessoas com relação a isso. Às vezes a gente pensa: não, eu sou o pastor, todos têm que me servir. Meu irmão, o pastor que pensa isso, ele ainda não entendeu qual é a sua posição no reino de Deus. Na realidade, não é todos que têm que servir o pastor, não. O pastor está aqui para servir a todos. O reino de Deus nos mostra isso, que o maior seja como o menor e sirva a todos. Nessa manhã, eu estou aqui servindo a todos vocês, ministrando uma palavra, queridos. Então, a gente precisa entender isso no reino de Deus. Jesus estava ensinando isso antes mesmo de servir a ceia, uma posição de humildade, de serviço. Eu gostei de um post que eu vi na internet: ministério não é ser visto, mas é serviço. Muitos querem entrar no ministério, seja qual for, ministério pastoral, louvor, introdução, para aparecer e que as pessoas o vejam. Mas o ministério não é isso, meu irmão. O significado da palavra ministério é você servir, é você contribuir, é você ajudar, é você participar. E Jesus ensinou isso àqueles discípulos, que eles precisavam aprender a servir. Você conhece as histórias e sabe que muitas vezes eles estavam brigando. Quem é o maior no reino de Deus? Quem vai ser o maior? Quem vai ser o melhor? E Jesus constantemente trazia aqueles discípulos para a realidade dizendo: vocês não vão ser o maior nem o menor, vocês foram chamados para servir. Porque eu vim para servir e eu sou o maior exemplo de vocês, então façam conforme eu estou fazendo. Ainda nessa questão de lavar os pés, tem uma segunda lição importantíssima, que é uma lição de purificação.
santificação. Antes de participar da ceia, todos foram lavados. Antes de participar da ceia, todos foram limpos. E aqui eu quero que você preste muita atenção, que nós estamos falando dos discípulos de Jesus. Eu não estou falando de um cara ímpio que o Senhor Jesus chamou, ei, vem cá, fulano, vem aqui no grupo, vou te lavar. Não, aquelas pessoas eram o ministério de Jesus, eram os mais próximos, mas ainda assim precisavam de purificação, ainda assim precisavam de limpeza, ainda assim precisaram que o Senhor Jesus os lavasse. Então preste atenção, queridos. Existe uma cultura, às vezes até no meio das igrejas, de que você entregou sua vida a Jesus, você não precisa mais pedir perdão por nada, seus pecados foram todos perdoados. Mas a Bíblia nos ensina, queridos, que constantemente precisamos nos arrepender. Essa lavagem, essa purificação tem que ser constante. Eu constantemente preciso me arrepender dos meus pecados. Porque quem aqui não pecou, não vou dizer nem hoje, vamos voltar semana passada, quem não cometeu um pecado semana passada? Todos nós, queridos. Ah, não, já está perdoado. Não, meu irmão, nós precisamos nos arrepender. Precisamos lavar as nossas vestes constantemente com arrependimento, com confissão de pecados. Talvez essa seja uma das coisas que tem nos afastado tanto de tudo aquilo que Deus tem para nós. Antigamente, os irmãos aqui que são mais antigos na igreja, têm mais tempo de evangelho, quantas reuniões de oração que nós tínhamos, que a gente se prostrava, a gente chorava, e era reuniões de oração só de confissão de pecados da igreja. Hoje em dia, acho que a nossa geração se sente tão santa, tão pura, tão abençoada, que acho que a gente esqueceu esses valores e perdeu esses valores. No Evangelho de João nós vemos Jesus pegando a elite do ministério e falando, não, vocês precisam ser lavados. Vocês precisam ser purificados. Será que nós que estamos aqui hoje não precisamos também, queridos? Será que hoje nós também não temos um pecado que nós não precisamos de repente confessar e consertar diante de Deus hoje? Será que não tem algo que nós precisamos nos arrepender hoje? Num culto de ceia, é um culto que nós talvez exploremos mais isso, mas essa deve ser uma prática constante das nossas vidas. Essa deve ser uma prática diária das nossas vidas. Eu não preciso esperar até a próxima ceia para pedir perdão, não. Eu pequei hoje, eu peço perdão hoje, eu me arrependo hoje, eu mudo hoje. Por quê, queridos? Porque se eu não me arrependo hoje, ou se eu não me arrependo na hora em que eu cometo o pecado, aquele pecado cria, vamos dizer assim, raízes. E você sabe que as raízes crescem. E você sabe que as raízes, além de crescer, elas começam a dar uma árvore, um ramo. E esse ramo vai crescendo e dá árvore. E essa árvore cresce ainda mais e começa a dar frutos. Se eu não confesso meus pecados, se eu não trato meus pecados, o pecado começa a crescer e a tomar raízes e a dominar a minha vida. Alguém está entendendo? Diga amém. Por isso eu preciso me arrepender assim que peco. Por isso eu preciso mudar a minha postura com o pecado assim que eu o cometo. Para evitar que aquilo crie raízes no meu coração e atrapalhe a minha vida e a minha comunhão com Deus. Jesus ensinou isso aos seus discípulos antes mesmo deles participarem da ceia. Nós vemos então no versículo 21 a 29 do capítulo 13, é quando provavelmente a ceia foi de fato servida. Evangelho de João, capítulo de número 13, a partir do versículo 21. Provavelmente quando a ceia foi servida. E é algo que nos traz um botão de alerta aqui. É algo que nos traz uma questão que nós precisamos estar muito atentos. No meio do serviço da ceia, o texto nos mostra que Satanás estava presente. Foi ali, no meio do serviço da ceia, que Jesus pegou um pedaço de pão e deu para Judas e disse para João, para quem eu der um pedaço de pão, esse é o traidor. E o texto nos diz do Evangelho de João, no versículo 21 e 29, que quando Jesus deu o pão para Judas, Judas o comeu,
e Satanás entrou nele. Isso traz um grande alerta para nós, querido. Isso traz uma questão de grande vigilância para nós. Às vezes nós achamos, eu estou participando da ceia, está tudo tranquilo. Não, meu irmão, nós estamos num campo de guerra ainda. Precisamos estar vigilantes e atentos. A nossa geração da igreja parece que esqueceu que nós temos um adversário que luta contra nós constantemente. Ainda estamos em batalha, meu irmão. Ainda não é tempo de descansar, ainda não é tempo de baixar as guardas, ainda não é tempo de acabar com a vigilância, pelo contrário. Precisamos estar mais atentos do que nunca. Ainda mais nós, a geração desse tempo, nunca enfrentamos tanto engano e tanta disseminação de engano quanto hoje. Precisamos então estar ainda mais atentos, meus queridos, para que nós não sejamos levados por ventos de doutrina e tantos enganos que têm sido pregados aí para fora. Precisamos estar atentos e firmes no Evangelho que Jesus nos confiou, para que nós não sejamos levados pelos enganos do diabo. E tem muita gente, queridos, sendo atraído por aquilo que o adversário oferece. E vamos ser sinceros, tem coisas que o diabo às vezes oferece que são bem atraentes. Não vamos mentir aqui, não, tudo aquilo que ele oferece é ruim, não. Tem coisas que ele oferece que são bem atraentes para nós. Tem coisas que ele oferece que nos chamam muito a atenção, que mexe com o fundo dos nossos desejos. Então, meu irmão, Jesus está nos ensinando no meio da ceia. Jesus está nos ensinando em todo esse contexto da ceia. Estejam ligados. Preste atenção que o diabo não entrou no ímpio, não. O diabo não entrou na macumbeira, na feiticeira, não. O diabo estava ali no meio dos 12 discípulos junto com Jesus. Será que ele pode estar aqui tentando perturbar alguns dos discípulos de Jesus nessa manhã? Com certeza ele quer perturbar, meu irmão. Com certeza ele quer nos tirar da comunhão, com certeza ele quer nos tirar da presença de Cristo, com certeza ele quer nos tirar debaixo da graça de Deus, mas graças a Deus que Jesus também está presente para cuidar de nós, para nos proteger, como ele mesmo disse, que nenhum daqueles que o Pai deu a ele se perdeu, exceto o filho da perdição. Jesus está aqui também, meu irmão, para guardar as nossas vidas, mas toma cuidado com as suas escolhas. Quer aplaudir, aplauda o Senhor. Então vigia, meu irmão. Você pode virar para alguém, sem encostar não, mas diz com carinho, vigia, meu irmão. Fica ligado nesse tempo. Fica ligado nesse tempo, meu irmão. No capítulo 13 ainda, nos versículos de 31 a 35, Jesus então nos dá um novo mandamento. Porque o mandamento do amor, ele já era conhecido desde a lei, não foi algo que Jesus trouxe de novo. Mas o novo mandamento que é tratado aqui no capítulo 13, fala de nós amarmos os discípulos, amarmos uns aos outros, como Jesus amou. Aí já aumentou a medida do amor, né? Não é só amar, mas é amar como Jesus amou. Então aqui já traz uma outra lição. Lembra que eu iniciei falando que estar no reino de Deus, estar na mesa, estar participando da ceia, é um serviço humilde, mas é um serviço também com amor. E isso, querido, faz toda a diferença no serviço cristão. Porque eu tenho que servir a você, mas não é com raiva. Eu tenho que atender você para orar por você no final do culto, não é com ódio no coração, não, eu vou orar, eu vou servir, mas é com ódio no coração, porque eu sou obrigado. Não, meu irmão. Jesus nos ensinou a servirmos uns aos outros em amor. A marca do Evangelho é o amor, não é o ódio, não é a briga, não é a contenda. A marca do Evangelho é nós estarmos juntos, não porque somos obrigados a estar juntos, mas estarmos juntos porque amamos uns aos outros e, lógico, acima de tudo, amamos a Deus. Nós estamos aqui hoje, que não é simplesmente por uma obrigação, mas porque você veio aqui porque você tem sede de Deus, você veio aqui porque você sente falta da comunhão com os irmãos. Eu já tive essa experiência, querido, de ficar afastado da igreja. Como é ruim isso. Eu ficava em casa e eu ficava olhando, se fosse no domingo, por exemplo, dava 10 horas, poxa, agora está começando o culto. Estou abrindo lá o culto agora. Qual foi a palavra que o diácono abriu? E agora está começando os louvores.
Às vezes eu cantava até em casa alguns, né? Só para matar a saudade. Embora eu não cante tão bem quanto os ministros aqui, né? Mas daqui a pouco, e agora está no ofertório. Qual será a palavra que o pastor vai dar? Agora está no momento da pregação. Saudade, querido. Poxa, quanto tempo que eu não vejo o irmão fulano, quanto tempo. Hoje, então, ainda com essas questões de restrição que ainda vivemos, como sentimos falta, por exemplo, de abraçar os irmãos, como fazíamos antes. Isso, para mim, me faz uma falta. Chegava, abraçava os irmãos, nos sentíamos bem. O amor, querido, que está entre nós, a gente não faz isso por obrigação, mas é porque o amor de Deus está nos nossos corações e nos constrange e nos leva a isso. Jesus, então, estava ensinando aqueles discípulos que estavam participando da mesa, nos seus últimos momentos antes de ir para a cruz, aprendam a viver em amor. Aprendam a estar na mesma mesa juntos, com alegria na presença de Cristo. Aprendam a viver dessa forma, apesar das suas dificuldades e fraquezas, mas aprendam a permanecer juntos ao redor da mesa. Precisamos aprender isso, ou voltar a aprender isso, queridos. Permanecer juntos. Ah, mas tem um que quer ser melhor do que o outro. Ah, mas tem um que tem uma outra fraqueza e outro que tem outra debilidade. Mas vamos estar juntos. O amor de Deus é maior do que as nossas fraquezas. Eu posso ouvir um amém? A Bíblia fala que o amor de Deus une todas as coisas. O amor de Deus é maior do que as nossas fraquezas e debilidades. O amor de Deus é maior do que as nossas diferenças. Eu posso ouvir um amém, por favor? O amor de Deus é maior do que as nossas próprias opiniões. Eu posso ouvir um amém, por favor? O amor de Deus é maior do que as nossas posições políticas. Eu posso ouvir um amém, por favor? O amor de Deus é maior do que a nossa posição social ou condição social. Eu posso ouvir um amém, por favor? Então precisamos estar unidos em amor, queridos. Mesmo que tenham certas coisas que ainda não estejam tratadas, como aconteceu com aqueles discípulos, mas Jesus ensinou a eles: vocês serão reconhecidos pelo amor que tem uns para com os outros. Não faz sentido, queridos, estarmos numa mesma mesa, na mesa do Senhor, um com ódio do outro. Não faz sentido estarmos numa mesa, na mesa do Senhor, sem perdoar uns aos outros. Não faz sentido, se você for ler a carta de João, não o Evangelho, mas a primeira carta de João, lá vai dizer que aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. Forte, né, irmão? Forte, né? Aquele que odeia o seu irmão, ele é um assassino. E o assassino não pode estar com Deus, ele não conhece o amor de Deus. Jesus também ensinando aqueles discípulos: vocês estão aqui na mesma mesa. Eu estou aqui com vocês, que não seja um ambiente de rivalidades, que não seja um ambiente de brigas e competições e guerras entre vocês. A nossa guerra não é uns contra os outros, a nossa guerra é contra o império das trevas, é contra o mundo. Entre nós que haja amor, que haja paz, que haja comunhão. Estar no reino de Deus, estar na nova aliança, que é o que a ceia simboliza e nos faz lembrar, é estar em um novo relacionamento com Deus, em primeiro lugar. Hoje eu estou aliançado com Deus. Hoje eu estou em paz com Deus, porque eu tenho perdão dos meus pecados. Mas estar na nova aliança também quer dizer que eu estou em um novo relacionamento com as pessoas. Não preciso mais viver com ódio delas. Não preciso mais viver guardando rancor. Jesus nos deu perdão para que nós perdoemos e sejamos livres das mágoas e dos ressentimentos. Versículo, deixa eu caminhar, senão eu vou ficar só nisso. Versículo 36 a 38 do capítulo 13 ainda mostra a negação de Pedro. Pedro iria negar a Cristo. 3 vezes nós sabemos. E Jesus disse isso para Pedro e na frente de todos os demais discípulos, antes mesmo que acontecesse. Isso traz uma verdade para nós, queridos. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe as suas fraquezas. Ele sabe as suas debilidades. Ele sabe onde você peca. Ele sabe aquilo que é difícil de você lidar. Ele sabe aquilo que é difícil de você vencer.
Mas preste atenção, querido, eu fiz questão de colocar esse texto, claro, direcionado pelo Espírito de Deus, mas eu fiz questão de colocar esse texto para que nós entendamos que participar da ceia não é para pessoas perfeitas. Pedro tinha acabado de participar da ceia e Jesus disse para ele: você participou da ceia, foi fortalecido, mas ainda vai me negar 3 vezes. Mas preste atenção, Jesus não expulsou Pedro da ceia. Jesus não expulsou Pedro do grupo de discípulos, não disse para ele: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes, então vai embora, não quero mais você aqui. Não, pelo contrário, ele falou: Pedro, não nesse texto, né, mas nos textos correlatos, ele falou: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei a você, por você ao Pai. Jesus dizendo para mim, para você: ei, eu conheço as suas fraquezas, você não sabe nem o amanhã que você vai pecar, mas eu já sei os pecados que você vai cometer, mas ainda assim, a minha graça cobre a sua vida, ainda assim eu estou intercedendo por você, ainda assim eu não desisti de você, eu ainda tenho um plano na sua vida, e vou te usar poderosamente para a glória do meu nome. Quando você se converter, como Deus Jesus falou para Pedro, apacenta e fortalece os teus irmãos, como que dizendo, você com essa fraqueza que você passa hoje, você vai receber uma força tão grande, que vai ser forte para ajudar até aqueles que estão ao seu lado, para vencer as suas próprias fraquezas. Então, meu irmão, você que está aqui nessa manhã: eu estou em pecado, eu errei, eu pequei, pastor, eu vou embora. Não vai embora não. Jesus está aqui dizendo: eu tenho perdão, eu tenho restauração, eu tenho comunhão nova para você, fica na minha presença. Aleluia! Porque se a gente fizer isso, que ele pecou, vai embora, eu vou ser o primeiro a descer daqui agora para ir embora. Todos nós pecamos, querido. Se pecou e foi embora, nós estamos jogando a graça de Jesus no lixo, como que dizendo: essa graça não presta. A graça, ela é tão poderosa, querido, que ela tem poder para nos restaurar. Jesus, ele é tão amoroso que ele já conhecia os seus pecados antes mesmo de nós o cometermos, mas ainda assim ele nos amou, ainda assim ele nos chamou, ainda assim ele nos restaurou e nos trouxe para o seu reino. Nessa manhã, então, meu irmão, não é manhã de ir embora, não é manhã de não participar da ceia. A instrução de Paulo com relação à ceia é: aquele que vai participar da ceia, examine-se a si mesmo e coma do pão. O texto não diz: aquele que vai participar da ceia, examine-se a si mesmo, se tiver em pecado, não coma do pão. O texto não diz isso. O texto diz: aquele que vai participar, examine-se a si mesmo e coma. Como que dizendo: se examinou, tem erros e falhas, se arrependa, mas não deixe de participar. Se examinou, viu que precisa consertar alguma coisa, conserte, mas não abra mão da ceia, não abra mão da aliança, não abra mão da comunhão. Todos nós, que se formos nos examinar, temos pecados, e precisamos então apenas confessá-los e participar, e receber de Deus a graça, receber de Deus a força, receber de Deus o poder para vencer os pecados que hoje não conseguimos. Mas não deixar de participar. Jesus ensinou isso a Pedro e aqueles demais apóstolos que estavam ali com essa pequena lição. No capítulo 14, Jesus já nos mostra algo além. No versículos 1 ao 10, um texto que todos nós conhecemos, Jesus ensinou que Ele era o caminho, a verdade e a vida, que Ele iria preparar lugar para nós no céu. Jesus então estava mostrando àqueles discípulos: o lugar de vocês não é aqui. Vocês estão aqui de passagem, mas o lugar de vocês não é aqui. Jesus tem um lugar preparado para cada um de nós no céu. Participar da ceia, isso tudo está no contexto da ceia, irmãos. Se você olhar, o ensinamento de Jesus também foi esse, nas outras representações da ceia. Jesus também ensinou isso: façam isso em memória de mim até que eu venha, como que dizendo: eu vou voltar para buscar vocês, para que vocês não fiquem mais nessa terra. Então nós precisamos abrir a nossa visão e entender que o nosso lugar não é aqui. Tem cristãos achando e apegados a essa terra como se fossem viver aqui para sempre.
Meu irmão, o nosso lugar não é aqui, preste atenção. Eu não estou dizendo que você não possa conquistar nada nessa terra. Eu não estou dizendo que você não possa crescer nessa terra. Tudo isso é lícito, tudo isso é muito bom. Mas é necessário haver uma consciência em nós de que o nosso lugar não é aqui. Porque se eu sei que meu lugar não é aqui, há um anseio para encontrar com o meu Senhor. Há um anseio para estar no céu. Há uma expectativa de experimentar aquilo que Deus tem preparado para mim. Agora, se eu fico só pensando nas coisas dessa terra, eu esqueço até de Jesus. Se eu fico pensando só nas coisas dessa terra, a minha esperança de encontrar com o meu Jesus e sair deste lugar vai morrendo. E conforme essa expectativa vai morrendo no meu coração, de sair dessa terra e encontrar com Jesus, consequentemente, o meu compromisso com Cristo aqui nessa terra também vai diminuindo. Consequentemente, a minha fidelidade a Jesus nessa terra também vai diminuindo. Porque se eu não tenho expectativa de entrar no céu, para que eu vou viver uma vida correta aqui na terra? Aí eu passo a dedicar a minha vida a desfrutar dos prazeres dessa terra. E aí não faço aquilo que Jesus nos ensinou. Aquele que quer ganhar a sua vida deve perdê-la. Mas eu não quero perder a minha vida porque eu não tenho expectativa no céu. Então eu quero ganhar a minha vida aqui nessa terra. E aí Jesus ensina que aquele que ganhar a sua vida nessa terra vai perdê-la. É necessário, queridos, a igreja do Senhor Jesus, a noiva, como é conhecida, ter uma expectativa pelo encontro com o noivo. É necessário a noiva ter uma expectativa para morar com o noivo. Cadê a igreja do Senhor que ainda aguarda seu retorno? Cadê a igreja do Senhor que ainda quer morar com o Senhor Jesus na eternidade? Eu posso ouvir um amém, um glória a Deus, um maranata. Aleluia! Aplauda o Senhor, meu irmão. Quem aplaudir, aplauda o Senhor dizendo maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu nunca fui noiva, por motivos óbvios. Mas eu imagino que a noiva tenha uma certa ansiedade de estar com o noivo. E não só de estar, eu imagino que a noiva tem uma certa ansiedade de sair do estado de noiva para virar esposa, mulher, como quiser. A igreja do Senhor precisa ter essa expectativa, querido. Precisamos ter esse anseio. Hoje nós somos noivas e queremos estar com o noivo. Mas precisamos dessa expectativa, dessa esperança, desse desejo, desse anseio de um dia deixarmos de ser noiva e estarmos morando com o nosso Senhor para toda a eternidade. Jesus ensinou aquilo àqueles discípulos ali. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam em mim. Eu vou preparar lugar para vocês. Essa situação, essa aflição, essa luta vai passar. Isso não vai ficar aqui para sempre. Vocês não vão ficar aqui para sempre. Tem um pregador que ele diz algo interessante, que ele diz que nessa terra nós nunca seremos satisfeitos em tudo. Exatamente para sempre haver um anseio no nosso coração para sair daqui. Talvez uma das coisas que essa pandemia que temos enfrentado hoje tenha nos ajudado é a voltar os nossos olhos para cima. Eu quero sair desse sofrimento. Eu quero sair dessa dor. Eu não quero mais viver nessa terra. Eu quero encontrar com o meu Senhor nos ares. Precisamos, queridos, voltar a ter esse anseio. Precisamos voltar a orar, talvez até pela volta de Jesus, clamando: Senhor, maranata, volta logo. Vem buscar o teu povo. Precisamos disso de volta. Dos versículos 15 a 31, deixa eu caminhar. Jesus começa uma série de ensinos, eu não vou falar sobre todos, mas Jesus começa uma série de ensinos, no capítulo 14 ainda, ele fala no 15 e no 16, sobre o Espírito Santo, queridos. E nós precisamos entender da nossa dependência do Espírito Santo. Lembre-se, Jesus está aqui nas suas últimas horas de vida. Ele já está terminando a ceia, já está terminando o momento de comunhão com seus discípulos e está indo para a cruz. E ele estava colocando então no coração, na mente daqueles discípulos, nas suas últimas horas: vocês precisam conhecer o Espírito Santo. Vocês precisam aprender o quanto dependem dele.
O Espírito Santo, ele não é um personagem secundário na igreja, não. Ele é o principal. Se ele não estiver presente nesse culto, nada acontece, querido. Se ele não estiver presente num culto, numa reunião, nada acontece. Milagres não acontecem, revelações não acontecem, o mover de Deus não acontece, porque tudo isso acontece graças à presença do Espírito Santo que está entre nós. Nós precisamos, então, queridos, entender essa dependência que nós temos dele. Precisamos entender da sua função. Precisamos entender o quanto precisamos e carecemos da sua graça sobre nós. Jesus estava ensinando aqueles discípulos sobre isso. Precisam ter comunhão com ele. Precisam aprender dele. Precisam caminhar com ele. Dependemos de tudo do Espírito Santo. E desses versículos aí, depois você anota aí, lê em casa, ou assiste o vídeo depois, se você quiser. No capítulo 13, versículo 16, o Senhor Jesus nos ensinou que ele está sempre conosco. No capítulo 13, versículo 17, ele ensinou que ele habita em nós. Ele não só está sempre do lado de fora, mas ele está sempre do lado de dentro. Eu sou o santuário do Espírito Santo. No versículo 30, capítulo 13, versículo 26, ele nos ensina e nos lembra tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Ah, pastor, eu leio a Bíblia e não consigo entender. Meu irmão, sabe como é que você vai fazer? Você vai orar pedindo, Senhor, abre meu entendimento. Me ajuda a ler, me ajuda a entender. Eu fiz isso, queridos. Eu leio a Bíblia e entendo, não é porque fiz curso, não é porque eu sou inteligente, é porque eu orei e falei, eu preciso de Deus para entender isso aqui, senão não vou entender. Eu decoro versículos, queridos, não é porque eu sou bom e tenho memória boa, não, é porque eu orei e pedi a Deus. Uma das minhas maiores dificuldades no colégio, na faculdade, era exatamente decorar as coisas. Eu era muito ruim de decorar. Eu era terrível. Eu não decorava, queridos. Não conseguia fazer prova de matemática. Quando vinha as fórmulas no final, eu me dava bem. Agora, quando não tinha fórmula, eu não conseguia decorar. E eu falei, Jesus, como é que eu vou ser um pastor, um pregador, se eu não consigo nem decorar um texto bíblico? E eu fui orando. Eu nunca fiz como o pessoal fazem aí, pega um texto e fica lendo 10 vezes, eu nunca fiz isso. Sabe como é que eu consegui decorar? Orando. Pedindo ao Espírito Santo, me ajuda a decorar, me ajuda a gravar a tua palavra na minha memória, me ajuda a gravar a palavra no coração. E ele me faz lembrar ainda hoje. Às vezes tem um texto que eu falei, eu acho que isso aí está no livro tal, no versículo do capítulo tal. Às vezes o versículo fica difícil de achar, mas o capítulo eu acho com mais facilidade. E está lá, queridos, mas é mérito meu isso? Não. É o Espírito Santo, nós precisamos aprender, que ele nos ensina. Ele nos faz lembrar, ele nos conduz. Precisamos voltar a ter essa dependência do Espírito Santo, como a igreja de Atos tinha. Ah, vamos ter um problema na igreja, as viúvas não estão sendo assistidas, as viúvas gregas não estão sendo assistidas tanto quanto as hebreias, lá em Atos capítulo de número 6. O que vamos fazer? Vamos buscar a Deus. E o Espírito Santo tem uma direção lá, vamos ordenar pessoas, falando do ministério diaconal, né? Vamos ordenar pessoas, mas que pessoas? Pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Ah, mas é só para servir as mesas, mas para servir a mesa tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas é só para fazer isso, mas para fazer isso, para ser introdutor, para cantar, para pregar, seja lá o que for, qualquer serviço, se é para Deus, tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque é Ele que direciona, é Ele que ensina, é Ele que faz lembrar. O Espírito Santo, ele é testemunha de Cristo. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está no capítulo 16. O Espírito Santo é o nosso guia, queridos. É Ele que direciona a igreja. É Ele que sabe como direcionar a igreja. É Ele que sabe para que caminho vai nos levar. É Ele que sabe para onde vai nos levar e nos conduzir. E é sempre um caminho de vitória.
É por isso que eu preciso confiar no Espírito Santo, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a minha confiança não está em mim, a minha confiança não está no lugar em que estou, mas o salmista do Salmo 23 diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o pastor está comigo, é Ele quem me guia, Ele sabe qual é o vale da sombra da morte, Ele sabe que é perigoso, mas Ele sabe a porta de saída, e Ele vai me fazer passar pelo vale, vai me tirar do vale, até eu chegar aos pastos verdejantes, até eu chegar onde tem águas tranquilas, até onde eu chegar onde tem alimento, onde tem provisão, onde tem bênção. Por que ele tinha essa confiança, meu irmão? Porque ele conhecia o pastor. Lutero dizia que ele não tinha medo do futuro. Ele não o conhecia, mas ele conhecia bem o Deus a quem ele servia. Ninguém aqui conhece o futuro, queridos. Mas se nós dependermos do Espírito Santo, Ele conhece o futuro. E Ele sabe exatamente por onde vai nos guiar. Então, voltando, isso na ceia ainda, queridos. Precisamos aprender a voltar a depender do Espírito Santo. Precisamos voltar, queridos. Nós somos uma igreja pentecostal. Posso ouvir um amém? Não, esse amém foi um amém, nada contra, mas foi um amém meio tradicional, né? Eu quero ver aquele amém pentecostal, bem brado assim, né? Amém? Amém? Nós somos uma igreja pentecostal. Posso ver aquele glória a Deus bem pentecostal? Glória a Deus! Precisamos voltar, querido, a buscar, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Não vou pedir para você levantar a mão para não te expor, mas quantos de nós aqui já fomos batizados com o Espírito Santo? Quantos nós aqui buscamos isso? Às vezes nós vamos vivendo a nossa vida e vamos dando prioridade às outras coisas. Não, meu irmão. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Eu quero ver os dons. O apóstolo Paulo nos ensina a buscar com zelo os melhores dons. Vamos buscar os dons de Deus. Tem maravilhas no nosso meio? Tem ou não tem? Não tem tanto quanto a gente gostaria, mas tem. Né? Mas a Bíblia diz que existe um dom, que é o dom de operar maravilhas. Se não tem isso no nosso meio, Paulo nos ensinou, buscai com zelo os melhores dons. Será que eu posso orar pedindo, Deus, que na igreja de Nova Vida do Catete, não precisa ser eu, não, que na igreja, porque a Bíblia diz que os dons são para a edificação da igreja. Se eu não tiver o dom de operar maravilhas, mas o pastor tiver, o pastor João, glória a Deus, a igreja está suprida, isso que é importante. Se nós dois não tivermos, mas a diaconisa Nilma tiver, glória a Deus, aleluia, a igreja está suprida. Será então que eu posso orar a Deus que haja o dom de operar maravilhas na nossa igreja? Podemos orar isso? Podemos pedir isso? Claro que podemos, queridos. Precisamos voltar a depender do Espírito. Precisamos voltar a ansiar por estar com Ele, por estar na presença dEle, por sentir os seus dons e ver os seus dons se manifestando, por ver o fruto dEle sendo produzido nas nossas vidas. Fruto do Espírito, que amor, paz, alegria, domínio próprio, temperança, mansidão. Esse fruto precisa estar em nós, queridos. E isso fala de ceia, isso fala de comunhão com Cristo, isso fala de estarmos juntos. Capítulo 15, para eu caminhar para o final, fala de Jesus sendo a videira. E ali tem duas lições importantes. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Se eu sou o ramo, eu não tenho seiva própria, eu dependo da videira para ter a seiva. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Então eu não sou o autor da vida, eu preciso estar ligado ao autor da vida para receber essa vida e essa vida abundante. Então fala de uma dependência que nós temos totalmente de Cristo. E uma outra lição que está ali inserida no texto também é que já que somos dependentes totalmente dele, precisamos permanecer. Essa é uma palavra que se repete quase que 10 vezes, só nesse pequeno trecho de 10 versículos. Permaneçam, permaneçam, vamos permanecer. Eu permaneço, Jesus disse, não permaneçam vocês também.
Meu irmão, eu sei que nós vivemos dias difíceis. Eu sei que as lutas têm sido grandes contra a igreja nesse tempo, mas eu tenho uma palavra de Deus para você: permaneça. Permaneça com Cristo, permaneça na sua igreja. Falo com você que é obreiro, que serve, que trabalha aqui, meu irmão. Eu sei que tem sido dias difíceis. Nós tivemos uma reunião nesses dias agora, e algumas irmãs e irmãos estavam dizendo: eu estou com medo, eu estou preocupado de servir, meu irmão. Permaneça. Permaneça servindo, permaneça trabalhando. Mas eu estou com medo, mas eu vou permanecer no reino de Deus. Mas está difícil, mas eu não vou abandonar a minha igreja. Mas está difícil, mas eu não vou abandonar o reino, não vou abandonar meu ministério. Vou permanecer. O segredo da igreja é esse, queridos. Por que nós estamos com portas abertas aqui? Porque nós permanecemos. Diga para o seu irmão: eu vou permanecer. Eu vou permanecer, meu irmão. Não vou desistir, não vou abandonar tudo, vou permanecer. No capítulo 15 ainda tem uma outra lição. Jesus chamou a cada um de nós de amigos. Preste atenção nisso. É importante você entender. Nas outras religiões aí que existem, aqueles que servem lá são chamados até de cavalos, disso e daquilo. No reino de Deus, nós somos chamados de filhos de Deus. Jesus nos chama de amigos. Ele é o primogênito de muitos irmãos, então nós somos amigos e irmãos de Jesus. Você é amigo de Deus, meu irmão. Jesus te escolheu para servi-lo e ser uma pessoa que dê muito fruto, diz lá no versículo 15 desse mesmo capítulo. Então você não é um qualquer no reino de Deus. Você não é um esquecido, você não é um abandonado. Você pode estar sentado lá no último banco e se achar: o pastor daqui não está me vendo. Mas você aí no último banco, você ainda é amigo de Deus, você ainda é amigo de Jesus, e Jesus ainda te chamou para vir a essa terra e dar muitos frutos para que o nome do Pai seja glorificado na sua vida. Amém? Dos versículos 18 do capítulo 15 até o versículo 4 do capítulo 16 nos dá uma importante lição, querido. E vou ver se eu termino com essa, porque o tempo já está adiantado. Lá diz que não há comunhão entre a igreja e o mundo. Lá diz que o mundo persegue e sempre vai perseguir a igreja. Lá diz que esse sistema mundial que é corrompido, que é influenciado pelo diabo, que é influenciado pela malignidade humana, porque os homens também têm a sua própria maldade, não é só o diabo não, os homens também têm a sua própria maldade. Esse sistema que ele sempre vai se opor ao Evangelho. Se você ler o texto, você vai ver no capítulo 16, do 1 ao 4, que os discípulos seriam entregues até pelas suas próprias famílias para a morte. Como que mostrando o quanto esse sistema mundial é oposto à igreja, oposto ao ponto de chegar até a matar, ou tentar tirar a vida daqueles que pertencem ao reino de Deus. E isso é uma realidade, queridos. Nós vivemos isso hoje. Nós vivemos isso hoje espalhado por esse mundo afora. Tem irmãos nossos que estão dando a sua vida literalmente por amor ao Evangelho. Tem irmãos nossos que estão morrendo, queridos, de fato e de verdade, por pregarem a palavra de Deus. Então eu quero trazer um alerta para nós aqui, queridos, da igreja de Nova Vida do Catete, a igreja brasileira. Precisamos entender que esse mundo sempre vai ser oposto a nós, queridos. O mundo nunca vai ser a nosso favor, nunca vai estar ao nosso lado. E nós precisamos estar atentos a isso, queridos. Porque hoje nós temos visto, querido, muitas pessoas, a igreja tentando se envolver com o sistema mundial através da política. Irmãos, esse mundo ele sempre vai ser corrompido.
O único momento que a política vai ser perfeita vai ser o momento que Jesus vier e reinar nessa terra. Aí vai ser um momento de política perfeita, aí tudo vai dar certo, aí vai ser tudo correto, aí as leis serão julgadas corretamente. Enquanto estiver nesse momento que vivemos hoje, a política ela é corrompida e sempre vai ser, meu irmão. Tem irmãos que estão colocando a sua esperança, a sua expectativa na política desse mundo. Meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Tanto esquerda, quanto direita, quanto centrão, tudo é corrompido, meu irmão. Tudo é sistema do mundo. E tem pessoas que estão perdendo essa noção, como que um lado é de Deus, o outro lado não é, meu irmão. Cuidado com isso. Tudo é sistema mundano. Enquanto estivermos nessa terra, ainda que você possa imaginar um cenário de ter um presidente da república de fato cristão, evangélico, tivermos um senado, uma câmara de deputados lá federal só de crentes, todos políticos crentes, se for nesse tempo, ainda será sistema mundano, meu irmão. A gente precisa acordar para isso, e o mundo sempre vai ser oposto à igreja. Qual é a função da igreja nesse tempo, meu irmão? Não é se envolver e se associar com o mundo através da política, não. A função da igreja continua sendo ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso chamado, meu irmão. Aleluia! Preste atenção no que eu vou dizer para você. Não há nada mais transformador que uma igreja possa fazer do que pregar o evangelho e orar, queridos. Não há nada mais transformador. É bom você ter consciência social, não estou dizendo contra isso. É bom você saber votar, não estou dizendo nada contra isso. Mas o nosso voto não vai transformar tanto o nosso país quanto as nossas orações. O nosso voto não vai transformar tanto o nosso país quanto a nossa pregação do evangelho fiel. Não há nada que nós possamos fazer mais poderoso do que isso, queridos. Então precisamos acordar e despertar e não nos deixarmos, como eu falei no início, o diabo estava no meio ali dos discípulos. Não podemos nos deixar enganar, queridos. Porque o que estão fazendo com a igreja é enganando a igreja, trazendo um ativismo político no nosso meio, quando isso não nos compete, queridos. O que nos compete é um ativismo espiritual, buscando a Deus, orando a Deus, falando de Jesus. Tem irmãos, queridos, que mandam mensagem para mim que falam mais de política e do seu candidato, seja quem for, do que de Jesus, querido. Não, meu irmão. Não, meu irmão. A nossa função não é essa. A nossa função não é estar nessas politicagens. A nossa função é ser igreja. Jesus posicionou aqueles discípulos dizendo: o mundo sempre será contrário a vocês, mas continuem sendo fiéis à mensagem, continuem fazendo aquilo que eu chamei vocês a fazerem, porque é assim que vocês vão transformar o mundo em que vocês estão. Não é com voto, não é com passeata, não, é com vocês clamando e buscando a Deus e pregando o evangelho, que vocês vão mudar a sociedade e o mundo aonde vocês estão inseridos. E é verdade isso? É verdade ou não é? O evangelho mudou o Império Romano, sim ou não? Mudou. Transformou o Império Romano ao ponto de, no ano 300 e pouco, lá Constantino falou: não tem como a gente lutar contra esse povo, porque eles estavam perseguindo, matando os crentes, e a igreja crescendo, a igreja se desenvolvendo, a igreja transformando o Império Romano. Aí ele foi e usou da política. Vamos nos associar à igreja. E ali foi a derrota da igreja, quando ela quis abandonar o evangelho para viver de politicagem, de acordos políticos. E isso se repetiu ao longo de toda a história, queridos. Enquanto a igreja foi fiel ao seu chamado, ela mudou a sociedade. Quando a igreja se corrompia e se associava a politicagens, ela perdia, ela se enfraquecia. E eu acho engraçado que muitas pessoas hoje falam: o Estado é laico. Como se isso fosse combater a nós que somos evangélicos porque pregamos o evangelho. Mas eu quero dizer para você que não sabe, a conquista de ser um Estado laico foi exatamente do povo evangélico. Foi Lutero com a reforma que fez com que o Estado fosse laico e não fosse mais obrigatório você servir a igreja romana.
Então preste atenção quando às vezes as pessoas nos atacam e se voltam contra nós. Veja como o Evangelho é poderoso para mudar a sociedade, para transformar vidas, para restaurar vidas. E isso aconteceu ao longo da história, queridos. Se nós olharmos a Inglaterra no século, lá por 1700, 1800, a Inglaterra estava mergulhando no caos social, queridos. E foi transformada pela pregação do Evangelho, através de John Wesley, através de Carlos Wesley, o irmão dele, George Whitefield. E a Inglaterra saiu num declínio social, moral, para ser uma das nações mais importantes daquele tempo. Se nós olharmos hoje, isso é hoje, tá? Tempo presente, né? 1700 é hoje. Se você olhar a Coreia do Sul hoje, é um dos países mais desenvolvidos do mundo. E começou sua revolução agora há pouco tempo, 1960, 50, quando a igreja da Coreia do Sul começou a orar, queridos. Lá na Coreia do Sul tinha reuniões de orações 5 horas da manhã, todos os dias. Eu só ouvi uma glória, tá vendo, pastor? A gente quer ver uma mudança no Brasil, mas alguém está disposto a ter uma reunião de oração todos os dias, 5 horas da manhã, e você ficar lá chorando e clamando, Deus salva o Brasil, Deus perdoa os pecados do Brasil. Hoje, na Coreia do Sul, um dos países mais desenvolvidos. Lá está a igreja talvez com maior quantidade de membros, mas como é que eles fizeram isso? Que foi no voto? Foi na consciência social? Foi porque se formaram em ciências políticas? Não, querido. Eles mudaram a nação deles através do poder transformador do Evangelho do Senhor Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Amém. Vamos servir a ceia, não tem mais tempo. Separe aí o seu pedaço de pão. Abra com cuidado. Feche seus olhos, Pai, de posse desse pedaço de pão, que representa o corpo do Senhor Jesus, moído na cruz do Calvário por todos nós, para perdão dos nossos pecados, para nossa reconciliação com o Senhor em primeiro lugar. Mas também o sacrifício de Cristo trouxe uma reconciliação entre nós e os seres humanos também. Então nessa hora nós queremos em primeiro lugar te pedir perdão, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa tudo aquilo que nós fizemos que entristeceu o teu Espírito. Perdoa, Pai. Talvez tenham pecados que nós não tenhamos confessado até hoje, já criaram até raízes. Como diz a tua palavra, toda planta que o meu Pai não plantou, o Senhor Jesus disse que iria arrancar. Então, Pai, se existe alguma planta, alguma raiz de pecado, de amargura em nossos corações, nós queremos confessar esse pecado agora, para que ele seja totalmente arrancado das nossas vidas e não tenha mais influência sobre nós. Nos perdoa, Pai, também aquilo que fizemos de errado contra pessoas, seja da nossa família, seja da igreja, seja pessoas da nossa convivência ou não. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos ser cada vez mais semelhantes a Cristo. Nos perdoa, Pai querido, também, às vezes que alimentamos coisas contra pessoas que nos ofenderam. Nós queremos, Pai, liberá-las também nessa manhã de perdão, perdoando aqueles que nos ofenderam. E queremos também, Pai, perdoar a nós mesmos, porque muitas vezes ficamos frustrados conosco mesmo pelas decisões que tomamos. Às vezes pensamos, mas eu já sou crente há tanto tempo, eu já li a Bíblia tantas vezes, já ouvi tantos sermões, tantas mensagens, ainda fui fazer isso. Perdoa-nos, ó Pai, e nós também nos perdoamos pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, porque nenhum de nós é perfeito aqui, Deus. Todos nós dependemos da Tua graça e do Teu perdão. De posse desse pedaço de pão, confessando os nossos pecados e nos arrependendo deles, nós abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém e amém. Participe do pedaço de pão. Você pode dizer graças a Deus pelo perdão dos seus pecados. Você pode dizer graças a Deus pela comunhão que temos no Espírito Santo nessa manhã.
Aleluia. Abra seu cálice aí com cuidado, para não derramar em você. Feche seus olhos, vamos orar, Pai. Estamos de posse desse cálice. Cálice que representa a nova aliança que temos no Senhor. Queremos te dar graças, ó Deus, porque hoje temos comunhão com o Pai, comunhão com o Senhor Jesus e comunhão com o Espírito Santo, graças a essa aliança. Queremos, Pai, te pedir nessa manhã que tudo aquilo que é essa aliança, a nova aliança que Cristo conquistou por nós queremos confirmar, ratificar essa nossa aliança que temos com o Senhor e queremos te pedir, Senhor, que tudo que o Senhor Jesus conquistou por nós, através dessa nova aliança, nós queremos receber e desfrutar, Pai. Então que nós saímos daqui nessa manhã cheios do Teu Espírito, que nós saímos daqui nessa manhã com dons renovados, que o Senhor possa acrescentar novos dons a esta igreja, que o Senhor possa, no nome de Jesus, produzir mais o fruto do Espírito em nossas vidas, que possamos ter uma vida ainda mais frutífera para a glória do Teu nome, Pai. Dá-nos coragem, dá-nos ousadia, dá-nos amor para pregar a Tua palavra e cumprir a missão da igreja, Pai. Nós não somos partidos políticos, Pai. Nós não somos políticos, nós não somos sociedades, nós somos a igreja do Deus vivo. Então que ao participarmos dessa ceia, nós recebamos poder do alto para ser a igreja. E como igreja possamos transformar a nossa sociedade aqui do bairro do Catete, transformar o Rio de Janeiro, transformar o Brasil, através de sermos igreja e levarmos o Evangelho por onde quer que o Senhor nos leve. Abençoa esse cálice, Pai. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã. Se existe alguma enfermidade, Pai, nós te pedimos que ela seja curada nessa hora. Enfermidades do corpo físico, da alma, que sejam curadas nessa hora, pela manifestação do Teu poder. Assim nós oramos, abençoando esse cálice e participamos dele no nome de Jesus. Amém e amém. Participe do cálice. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Você pode bem dizer o nome do Senhor? Aleluia!